Meus amigos, Deus abençoe vocês. E a bênção das bênçãos, a bênção das bênçãos que Deus nos dá, que o nosso Senhor Jesus Cristo já enviou para aqueles que creem, para aqueles que o honram. Preste atenção, quando a pessoa honra a Deus, o sinal de que Deus recebeu a honra dela é o Espírito Santo. Quando a pessoa honra a Deus com a sua vida, com os seus desejos, com as suas cobiças, com todo o seu coração. Veja só, honra a Deus com o que ela é, o que ela tem. O que eu tenho? Não tenho nada, eu só tenho um coração cheio de mágoas, de problemas, de dificuldades, desejos, cobiças, etc. Oh, meu Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego meu coração, a minha vontade, todas as minhas vontades eu entrego nas tuas mãos. Quando a pessoa faz isso sinceramente, então Deus honra essa pessoa com o Espírito Santo, o Espírito dele. E ela então é batizada com o Espírito Santo. Ela se torna uma nova criatura, porque é impossível, Deus sabe que sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, é impossível a gente agradá-lo. É impossível a gente honrá-lo. Mas a gente pode honrá-lo, oferecendo a ele o que nós temos, nossas fraquezas, nossas debilidades, nossos erros. Oh, meu Deus, está aqui, todos os meus erros. Eu sou essa criatura imprestável. Eu não tenho nenhum valor, mas eu ofereço isso aqui. Quando Deus vê essa disposição da nossa parte, então Ele honra. Veja só um exemplo de honra. O maior exemplo da honra de Deus foi para com quem? Com o filho dele, Jesus. Você pode dizer, mas o filho dele, Jesus é o filho dele. Mas você não diz que é filha, filho? Veja só o que Jesus fez para ser honrado pelo seu Pai. Veja só. O texto sagrado diz assim, eu vou ler devagarzinho, com muita calma, para que você possa pegar o espírito dessa palavra, o espírito da palavra. Diz assim: porque sendo em forma de Deus, Jesus veio ao mundo em forma de Deus, ele foi Deus, ele era Deus. Quando desceu aqui na terra, quando o Espírito Santo colocou a semente divina na Virgem Maria, ela concebeu um ser não terreno, mas um ser celestial, o ser divino, que era o Filho de Deus. Deus tinha que usar uma mulher, uma jovem, virgem, pura, que pudesse gerar o filho dele. Encontrou em Maria essa jovem, temente ao Senhor, dedicada ao Senhor, e que vivia a sua vida de acordo com a lei de Deus. Então, ela foi escolhida para
receber a divina semente. Então Jesus, o Espírito Santo desceu sobre a Virgem e colocou nela a semente divina. Aí nasceu Jesus, o Filho de Deus. Então diz assim, sendo em forma de Deus, porque ele nasceu de Deus, do Espírito Santo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em nenhum momento da vida de Jesus aqui na Terra, durante todos os seus 33 anos e meio, ele nunca usou o poder divino que ele tinha, o poder de Deus, o poder de Deus. Ele nunca se igualou a Deus ou mesmo se manifestou como Deus aqui na Terra. Ele sempre foi, aqui na Terra, 33 anos e meio, ele sempre foi o Filho, chamado o Filho do Homem, quer dizer, Deus no homem. Deus no homem. Mas ele nunca usou da sua autoridade divina para ser igual ao Pai. Então, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se equiparou a Deus. Ele se colocou como quê? Vamos ver. Mas lembra você, quando o diabo o tentou lá no deserto, o diabo queria que Jesus usasse o poder que ele tinha divino e transformasse as pedras em pães. Por quê? Porque se ele transformasse as pedras em pães, então ele iria usar a autoridade divina. Era isso que o diabo queria. O diabo tentou, fustigou Jesus para usar a autoridade divina, mas ele não usou. Ele ficou com fome, mas não usou a sua autoridade. Então, Jesus não teve, por usurpação, ser igual a Deus, enquanto esteve aqui na terra. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Nenhuma reputação. Ele não defendeu a sua divindade. Ele falou, eu vim do Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mas ele nunca usurpou a posição divina que ele tinha. Usurpou a posição de Deus aqui na terra. De jeito nenhum, não sei se me faço entender. Mas ele continuou sendo servo. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ele não defendeu sua divindade. Ele não chegou para os homens falando, eu sou filho de Deus, eu sou o Deus que veio aqui na terra para te salvar. Eu vim aqui. Não, ele falou, ele ensinou para os discípulos o que ele veio fazer. Mas ele nunca, nem por um momento, quis ou fez-se como Deus aqui na terra. Diz o texto, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Zero. Tomando a forma de quê? De servo. Jesus tomou a forma de servo. Ele veio para servir ao Pai. E como o maior serviço dele para com o Pai era fazer a vontade do Pai. Veja como Jesus honrou o Pai. Jesus, o próprio texto sagrado em Malaquias diz, Deus fala, o filho honra o pai
O servo honra seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Veja o que Deus quer de mim, de você, de cada um de nós. Ele quer respeito, ele quer justamente aquilo que nós negamos, humanos, temos negado. Nós queremos ser servos de nós mesmos. Não é verdade? As pessoas buscam, não, eu quero ser cabeça. Eu não quero servir a ninguém, eu quero ser patrão, eu quero ser cabeça. Esse é o desejo dos homens, de querer mandar, de querer ser senhor, de querer ser servido. Mas Jesus, tomando a forma de servo, ele tomou a forma de servo. Sendo Deus, ele veio em forma de Deus, mas tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que quer dizer? Jesus tinha que comer, Jesus tinha que beber água, Jesus tinha que dormir, Jesus tinha que evacuar, urinar, Jesus tinha que tomar banho. Tudo que nós fazemos, Jesus teve que fazer. Ele só não casou. Ele viveu exclusivamente para servir a Deus. Ele fez-se eunuco. Ele fez-se eunuco para servir a Deus. Quer dizer, não tocou em mulheres. Ele fez-se de apenas servo e nada mais do que isso. Que é a posição que você, que eu, que cada um de nós tem que assumir aqui neste mundo diante de Deus. Você está compreendendo? Diz o texto, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, nem aos anjos, mas aos homens. E semelhante aos homens, você pode imaginar, nós que somos homens, imagine. E achado na forma de homem, olha só, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, quer dizer, desceu ao mais baixo patamar como servo, como homem, filho do homem, chamado de filho do homem, porque realmente ele era o filho de Deus no homem, assumido e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E a verdade é a seguinte, aqui para nós, só uma dicasinha para você pensar. A gente, como homem, a gente rejeita essa situação, é ou não é? Fala a verdade. Duvido que a pessoa se humilha a si mesma. Ela quer ser exaltada, ela quer ser honrada, ela quer ser badalada, ela quer fazer acontecer e quer a glória desse mundo. Sim ou não? O ser humano é assim, quer a glória desse mundo. Isso é uma inspiração satânica, querer a glória desse mundo. E por isso que os que recebem a glória desse mundo são coroados com a morte eterna. Mas Jesus humilhou-se. Jesus fez o contrário, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Sendo obediente até a morte. Mas como se não bastasse só obediência até a morte, ainda diz, e morte de cruz. Naqueles tempos, uma pessoa que era morta na cruz, era crucificada, essa pessoa era considerada maldita, maldição.
maldição. Se você pode entender esse texto, dê asa à sua imaginação e pense. Jesus foi obediente até a morte. E ele não buscou a sua justiça. Ele não reclamou, ele não lamentou, ele não choramingou, ele não ficou lamentando, choramingando pelos cantos, pelos corredores. Ele não usou da sua situação para tirar vantagem. Oh, me ajuda aí, dá uma força para mim. Não. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, morte de maldição. A cruz, amiga e amigo, naqueles tempos era sinal de maldição. Hoje, os judeus são tão contrários à cruz que a letra, o T não é T, porque o T é uma cruz. Eles tiram, dão um jeitinho ali para mudar um pouquinho o sinal para não ser igual à cruz, porque a cruz é maldição, é sinal de maldição, maldito. Quem era pendurado na cruz era considerado maldito. Então, nós vemos aí o porquê que Jesus foi exaltado. Amanhã nós vamos falar qual foi a exaltação que Deus, a glória que Deus lhe deu. Claro, se você ler a Bíblia, você vai ver aí já. Mas aqui o texto sagrado, você pode ler isso lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Você vai ver o que Jesus fez para ser honrado pelo Pai. O Pai o honrou, com certeza. Mas ele, para ser honrado, ele teve que pagar o preço. Ele teve que pagar o preço. Veja que lá no Monte da Transfiguração, os discípulos, Pedro, Tiago e João, tiveram a visão de Moisés, tiveram a visão do profeta Elias e, obviamente, de Deus na luz. E então eles ficaram apavorados. E Deus disse para eles: olha, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vocês estão vendo aí Moisés, representante da lei, vocês estão vendo aí Elias, representante dos profetas, mas é a ele, meu filho, que vocês devem ouvir. Claro, quem ouve o filho, ouve os profetas do filho, claro, mas é Jesus, o Senhor e Salvador. Então, quando uma pessoa honra o Senhor Jesus, em Jesus, através de Jesus, o Pai lhe honra também. É isso aí. Você tem filho? Você que tem filho ou filhos, você seria capaz de atender um pedido? Seria incapaz de atender um pedido de uma pessoa que vem em nome do seu filho falar com você? Se você pode ajudar, claro que você vai dizer que sim, não é verdade? Se alguém vier em nome do meu filho, da minha filha, é lógico que eu vou atender. Se vier do nome de uma pessoa estranha, eu não sei quem é. Mas quem é filho tem esse privilégio. Assim também é com respeito a Jesus. Quem honra o Filho de Deus, honra o Pai.
Quem rejeita o Filho de Deus, rejeita o Pai. Quem rejeita os meus filhos, rejeita a mim. Quem recebe os meus filhos, me recebe. É assim. A mesma coisa com você, não é? É ou não é? Quem rejeita os seus filhos, rejeita você, que é mãe, que é pai. Quem recebe os seus filhos, recebe você, que é mãe, que é pai. Assim também é com respeito à honra de Deus. A honra de Deus é para com aqueles que honram o seu Filho, que ele enviou para salvá-los. Então, quando uma pessoa honra a Deus de verdade, com sinceridade, com a sua vida, seu caráter, sua idoneidade, com a verdade, uma vida correta, sofre por isso. Claro que vai sofrer. Jesus se humilhou para servir a Deus, claro. Jesus gemeu, ele teve que se humilhar, ele teve que tomar a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, está aqui escrito. Humilhou-se a si mesmo, outra vez, fala em humilhação, e foi obediente até a morte. Quer dizer, quando a pessoa honra a Deus com a sua vida, com a sua integridade, isso é mais do que oferta, qualquer dinheiro ou qualquer bem que você coloca no altar. Essa é a honra que Deus quer. O próprio Senhor Jesus disse, referindo-se ao dito do profeta Isaías, quando Deus falou: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que adianta a pessoa colocar rios de dinheiro no altar, mas o coração continuar corrupto, vivendo uma vida desregrada, irregular, na mentira, na hipocrisia, vivendo uma vida contrária à vontade de Deus? Não adianta nada aquela oferta. Não adianta absolutamente nada. Ela não presta. É oferta imprestável. E é um insulto para Deus. Muitas pessoas ricas, ricaças, para ter uma consciência um pouquinho mais leve da roubalheira que fizeram, eles dão ofertas, fazem caridade, alguma caridadezinha, só para inglês ver. E pensam que isso é suficiente. Deus, quando olha para a oferta sua, minha, nossa, os dízimos, ele vê o que moveu o nosso coração para dar aquela oferta ou aquele dízimo. Foi lealdade, foi fidelidade, foi honra, foi querendo exprimir seus sentimentos puros para com Deus, ele recebe. Mas se o coração está cheio de pecados, cheio de mágoas e cheio de coisas, Deus não aceita. Porque é o que Jesus disse. Jesus disse com clareza: o que é mais importante? O que é mais importante? O templo ou o ouro que está no templo? O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante? É claro que é o templo, que é o altar. Mas, infelizmente, muitas pessoas começam bem na fé e acabam se dando mal porque desviam o foco e passam a colocar suas ofertas, seus dízimos no altar, querendo mais e mais e mais. Mas quando a pessoa coloca os seus dízimos e ofertas no altar, é uma expressão, tem que ser uma expressão de louvor, de honra a Deus. É uma forma material, é uma forma física de honrar a Deus. Oh, meu Deus, está aqui. Eu não posso te abraçar, eu não posso te beijar. Não posso. Mas
aqui estão as minhas ofertas, meus dízimos, que representam o que está dentro do meu coração. E Jesus fala, repete, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Essa hipocrisia é satânica, lógico. Qualquer pecado é satânico, mas a hipocrisia é uma maldição. Jesus condenou os escribas e fariseus. Escribas eram as pessoas que copiavam a Bíblia, copiavam o texto sagrado, os textos sagrados. Os fariseus eram os religiosos, eram pessoas extremamente religiosas. Jesus os condenou dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O capítulo 23 de Mateus fala muito sobre isso. Jesus dedica um capítulo, digamos assim, só para condenar os escribas e fariseus hipócritas, a hipocrisia. Então, minha amiga, meu amigo, se você quer ser honrada por Deus, primeiro honre Ele. E para resumir isso que nós estamos falando, quando você honra a Deus com a sua vida, seu coração, seus sentimentos, você o coloca em primeiro lugar na sua vida. Está aqui a minha vida, no altar, acima dos meus filhos, da minha família, dos meus pais, da minha postura, das minhas rendas, do meu dinheiro, do meu nome, acima de tudo. Está aqui a minha vida. Então, quando você honra a Deus com a sua vida de verdade, sinceramente, então, na hora, Deus honra você com o Espírito Santo. E essa é a razão porque muita gente não recebe o Espírito Santo. Porque não honra a Deus com o seu tudo, com toda a sua vida, com todo o seu coração, de toda a sua mente, com todos os seus pensamentos, com todas as suas forças. É tudo. Tudo. No altar está aqui a minha vida, meu Pai, acima dos meus filhos, acima dos meus sonhos, acima das minhas vontades, acima de tudo, está aqui a minha vida. Então, quando a pessoa dá tudo, então ela tem tudo para receber o tudo de Deus, que é o Espírito Santo. E conforme está escrito, Deus não nos dá o Espírito Santo com medida, é 100%. É o tudo seu pelo tudo de Deus. Você entendeu? Presta atenção. Eu não estou falando aqui que você deve colocar tudo, a sua oferta, seu dinheiro, seus bens no altar, não. Se você colocar os seus bens, sua oferta, tudo no altar, mas o seu coração continuar no pecado, seu coração estiver na sua amante, seu amante, estiver na mentira, vivendo, se tudo que você colocou não tem valor para Deus. Não tem nada, não vale nada. É lixo. Por quê? Porque Ele quer o seu coração. O seu coração. O seu coração que tem enganado você, Ele quer para que Ele dê um novo coração para você. Um coração segundo o coração do Filho dele. Entendeu? Jesus está pronto para descer sobre você a hora que você determinar, a hora que você quiser. Pode ser agora mesmo, nesse momento. Mas você tem que colocar todo o seu eu. Todo o seu eu. Por exemplo, você me escuta nesse momento e diz que tem vontade de morrer, não quer viver mais. Ótimo, excelente, excelente. Então, coloque a sua vida no altar, morra para esse mundo. Elimine o mundo da sua cabeça, do seu coração. E aí sim,
Deus vai enchê-lo do Espírito Santo. É assim, toma lá da cá. Se você honra a Deus, Ele honra você na hora. Ele não vai ficar te devendo honra, não. É na hora. É toma lá da cá. Desculpa falar assim, mas essa é a realidade. Você entendeu? Graças a Deus. Então, se o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus insistir com você, não, você tem que fazer o sacrifício aí e tal, o forfé. Você sabe agora o que é o sacrifício. O sacrifício é o seu coração. Esse é que é o difícil. É ou não é? Fala a verdade. As suas vontades, seus sonhos, seus projetos. Fala a verdade. Isso é que é difícil entregar. Oferta, você dá agora, logo mais você tem mais. Não vai faltar nunca, porque Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. Então, até porque quando a gente dá a Deus alguma coisa, primeiro nós recebemos dele. Então, amiga e amigo, aprenda, saiba disso. Muitas pessoas, não sei a sua situação, não quero julgar ninguém, mas eu sei dizer que muita gente, mas muita gente, mais são os falsos, os que apresentam uma honra fake para Deus no altar, do que aqueles que apresentam uma honra que realmente agrada a Deus. Quando a pessoa apresenta a Deus a honra verdadeira, ela recebe a honra de Deus onde quer que ela estiver, em casa, no trabalho, na rua, no banheiro, na prisão, onde quer que ela estiver, ela é honrada. Deus não vai esperar que ela chegue até no altar para enchê-la do Espírito Santo, não. Quando ela entrega, recebe na hora. É assim, toma lá da cá. Entendeu? Essa é a realidade. É claro que isso contradiz tudo que dizem por aí, tudo que falam por aí. Mas essa é a realidade. O que adianta esse povo me honrar com o físico, com o material, mas o espiritual deixar de lado? Será que Deus aceita isso? Deus vive de ofertas? Deus não precisa de ofertas, Deus não precisa de nada. Ele precisa, sim, do espaço que tem o seu coração, para ele ocupá-lo. O seu coração, para que ele possa ocupá-lo e então ser honrado aqui na terra, ter o seu nome santificado aqui na terra através de você. Que isso aconteça. Que o nome dele seja honrado, santificado através da sua vida, onde quer que você vá, no seu trabalho, na escola, em casa, com o seu marido, com a sua esposa, enfim, que você venha exalar o perfume de Jesus por onde quer que for. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.